Amém, igreja? Glória a Deus, amém? Eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus em 1 Samuel 16, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou estar lendo, para não perder tempo, eu vou estar lendo a palavra que diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor o tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tenho escolhido o Senhor. Então fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus sete filhos. Disse diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais a Samuel, a Jessé: acabaram os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, porém, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos sentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, eu trouxe, e era ruivo e formoso e de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se retornou para Ramá. Amém, igreja? Pode sentar, amém? Glória a Deus, né? Aqui nós vemos a história, né? O começo ali da história, quando Deus, né, manda ungir a Davi como rei. A palavra diz que o povo queria um rei, e o Senhor permitiu ali, né, que ungisse a Saul como rei. Não era a vontade de Deus, mas era a vontade do povo. E por muito tempo Saul reinou, mas um dia Deus deu um basta, né? Deus falou: agora chega. E Deus ali chama Samuel e fala para Samuel que ele precisava que ele fosse ali, né, para ungir um dos filhos de Jessé. E a palavra diz que, né, quando é para Samuel ir ali naquela cidade, as pessoas daquela cidade, né, quando o homem de Deus estava chegando, já sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele estava ali porque alguma coisa ia acontecer naquele lugar. A palavra diz que ali chamam, né, ali a Samuel e pergunta, né: é de paz a sua vinda? Porque ele já sabia que alguma coisa ia acontecer. E ali Samuel fala: é de paz a minha vinda, né? Eu vim sacrificar o Senhor.
Né? A palavra diz que o Senhor, quando Ele manda Samuel ir ali, Ele fala, se Saul saber, Saul vai me matar, porque ele é o rei. Se eu for ali, ele vai descobrir, ele vai desconfiar que eu estou indo ali cumprir um propósito do Senhor e ele vai mandar me matar. E o Senhor dá uma estratégia, né? Na verdade, o Senhor dá uma estratégia para Samuel e fala, olha, vai ali, pega uma bezerra, enche seu chifre de azeite, vai ali, pega uma bezerra, né? E quando eles perguntar, você fala que você foi sacrificar o Senhor. E ali ele fez o que o Senhor ordenou a ele fazer. E a palavra diz que quando ele chega ali, né, ele fala, é de paz a minha vinda, eu vim sacrificar o Senhor. E ele ali convida então a Jessé, aos seus filhos, ao sacrifício. Ele fala, ó, santificai-vos e vem comigo. Mas o interessante que eu acho nessa palavra, que eles não vão de qualquer maneira. Primeiro eles vão se santificar, eles não vão fazer a vontade de Deus de qualquer maneira. Primeiro eles vão, eles se santificam e depois eles vão ali fazer o que Deus mandou ele fazer. Toda a casa de Jessé estava santificada para cumprir aquele propósito. Mas o mais interessante, igreja, que o único que deveria estar ali era Davi, e era o único que não estava, porque Davi estava trabalhando, ainda antes de estar fazendo a obra de Deus, Davi estava trabalhando lá, Davi estava lá apacentando as ovelhas do pai dele, porque muitas vezes nós queremos primeiro ser chamados pelo Senhor, nós queremos ser escolhidos pelo Senhor, para chegar na casa de Deus, para pregar a palavra, para poder limpar a igreja, para poder louvar, para poder orar, para poder sair para fazer uma visita. Davi já trabalhava na obra do Senhor, ele estava ali apacentando as ovelhas do pai dele. E a palavra diz que quando chega ali, né, ali Jessé tinha uns homens, uns filhos bonitos, homens de guerra, homens valorosos, né, ao olhar deles, ao olhar do povo, eram homens valorosos, né, homens grandes, homens fortes. E ali diz que passa o primeiro filho de Jessé, e quando passa o primeiro filho de Jessé, os olhos de Samuel se enchem, né, certamente aí está ungido do Senhor, porque ele olhou o que estava fora, ele olhou a aparência, ele olhou, né, não com o olhar de Deus, mas ele olhou com o olhar carnal, para aquele homem, ele não conseguiu ver o que estava lá dentro. E a palavra diz que imediatamente, quando ele diz certamente aí está ungido do Senhor, o Senhor fala no coração dele, eu não tenho escolhido ele, eu não escolhi ele, porque muitas vezes isso acontece na minha vida, acontece na sua vida. Se chegar alguém bem arrumado, bem vestido, né, nós já olhamos e falamos, esse é um pregador, esse é homem de valor, essa mulher, olha o jeito que ela está vestida, né, está bem arrumada, cabelo bem arrumado, e nós logo olhamos a aparência, até muitas vezes pegamos, trazemos para o púlpito, colocamos sentado ali, e o irmão que chegou ali humilde, sentou ali atrás, ficou quietinho, homem de Deus, homem de oração, mulher de Deus, mulher de oração, nós nem olhamos, muitas vezes passamos, né, e é como se a pessoa tivesse invisível, nós não conseguimos nem enxergar aquela pessoa ali. E Deus fala, né, eu não olho como o homem vê, porque se muitas vezes, igreja, se muitas vezes Deus olhasse para nós como o homem vê, talvez eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, porque eu sei que muitos acham que eu não sou apta para estar aqui. Talvez muita gente olha para você e acha que você não é apto para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um missionário, para ser um diácono, mas Deus não vê desta maneira. Deus olha e vê lá dentro de você, Deus olha para você e sabe o que vai acontecer lá na frente, Deus sabe a maneira que Ele vai te usar lá na frente. E Deus olhou para aqueles homens, e Ele não viu nada naqueles homens. Passaram 7 filhos de Jessé, e quando passaram 7, talvez Samuel olhou e falou, e agora? Acabou os homens, acabaram os mancebos, não tem mais, e agora o que eu vou fazer? Se o Senhor mandou eu vir aqui, porque tinha um que ia ser rei, que eu tinha que ungir como rei, cadê? Nenhum o Senhor escolheu, nenhum desses o Senhor escolheu. Eram uns homens bonitos, talvez muitos valores para os homens que estavam na terra, mas para Deus não era aquilo que Deus queria, não era aquilo que Deus queria para a obra dele. E ali Samuel pergunta, acabaram-se os mancebos? Tem um pequenininho que está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Olha, pequenininho que está lá no campo cuidando das ovelhas. Você pode ser pequenininho para o homem, mas para Deus você é grande.
Para Deus você tem muito valor, porque muitas vezes o homem te olha e te vê pequenininho, mas Deus olha para você e vê você grande. Talvez você não tenha tanta eloquência para falar da palavra de Deus. Talvez nós não temos um louvor tão lindo quanto muitos que nós olhamos e dizemos: nossa, que coisa linda. Talvez a sua oração não é aquela oração grande, comprida, mas é isso que Deus muitas vezes se inclina para ouvir a tua oração, o teu louvor, a tua pregação, porque foi Ele que te deu, igreja. Foi Ele que te deu. E quando nós vemos alguém que vem aqui e prega com eloquência, nós falamos: queremos ser igual a Ele. Não, igreja, queira ser da maneira que Deus te chamou. Queira ser você da maneira que Deus te chamou. A palavra diz que Samuel agora olha e fala assim: manda buscar, manda chamar ele, porque nós não vamos se assentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. Ninguém vai se assentar. Olha a honra que Deus estava dando para Davi. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não se achegar aqui. E agora manda buscar Davi lá no campo, né? O homem pequenininho, ruivinho, de boa aparência, mas ruivinho naquela época não tinha valor. Talvez você não tenha valor para os homens da terra, mas você tem valor para Deus. E mandam buscar Davi. E diz que quando Davi chega, na porta, Deus fala para Samuel: levanta e unge, porque este mesmo eu tenho escolhido. Levanta e unge, porque este mesmo eu tenho escolhido. E a palavra diz que ali ele se levanta e ele leva um chifre de azeite. Como que está teu vaso hoje, igreja? Nós estamos em pouca gente, mas mesmo em pouca gente, nosso vaso tem que estar cheio. Nosso vaso tem que estar cheio, porque quando Samuel foi ali, ele estava com o vaso dele cheio. Ele não foi ali com o vaso dele vazio. Ele primeiro encheu o vaso, santificou e depois ele foi fazer o que Deus mandou. O vaso dele estava cheio, porque se eu e você tiver com nossos vasos vazios, não tem como nós fazermos a vontade de Deus. Se ele estivesse ali com o vaso dele vazio, como é que ele ia ungir Davi? Ele precisava estar com o vaso dele transbordando. O vaso dele tinha que estar cheio. E muitas vezes nós íamos para a casa de Deus vazios. Chegamos aqui e não temos nenhum glória a Deus para o Senhor. Chegamos aqui e não temos um louvor, não temos uma adoração, como já foi falado aqui. Viemos aqui bater um ponto. Domingo, hoje temos que estar ali, vamos lá bater o nosso ponto e vamos voltar para casa. Mas não é isso que o Senhor espera de mim e de você, não. Não é isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor nos chamou como igreja santa, para fazer a vontade dEle. A pandemia está lá fora, mas nós temos Jesus Cristo. Nós temos um Deus que tem nos abençoado, que tem nos fortalecido, que tem nos colocado de pé, que tem nos segurado na nossa mão, como Davi ali em Jó, como Jó lhe disse: eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó disse para o Senhor: olha, Senhor, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Os pensamentos do Senhor, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele projetou para as nossas vidas, igreja, o diabo não pode frustrar. O inimigo talvez olhava para Davi e falava: esse daí não sai nada, desse homem aí não vem nada de bom, como falaram para Jesus. Eu creio que com Davi ali é a mesma coisa, porque olhavam para Davi e não viam nada, via simplesmente um menino fraquinho, um menino ruivinho, um menino que tem boa aparência, mas para o trabalho não serve, para ser rei não serve, para ser um príncipe não serve. Mas o Senhor olhou para Davi de uma maneira diferente. Deus olhou para Davi e enxergou ali alguém que podia fazer a diferença na obra. Alguém que ele podia confiar, alguém que ele podia dar um legado e que ele sabia que ele ia cumprir aquele legado dele até o fim. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que a partir do momento em que Samuel, ele derrama aquele azeite sobre a vida de Davi, a palavra diz que o Espírito do Senhor se apodera da vida de Davi.
É a mesma coisa que quando eu e você levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor, há mudança na nossa vida. Porque aquilo que nós não tínhamos, o Senhor derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida. É o Espírito da verdade que o mundo lá fora não conhece, mas que eu e você conhecemos. O Espírito se apoderou da vida de Davi. E Davi se tornou diferente desde aquele momento. Davi se tornou forte. Davi, ele tomava as decisões conforme a vontade de Deus. Ele não agia por conta própria. Por muitas vezes Davi errou. Ele pecou. Mas toda vez que ele pecava, ele se humilhava diante do Senhor. Ele pedia perdão, né? E o Senhor, ele perdoava, porque ele conhecia o coração de Davi. Eu posso olhar para você e ver o que está aqui fora. Eu não sei o que vai no seu coração, porque muitas vezes nós viemos aqui e falamos uma coisa, mas dentro do nosso coração está dizendo outro. Mas o Senhor, ele sabe, ele conhece o teu interior, ele sabe as suas necessidades, ele sabe as suas aflições, ele nos conhece, porque ele nos formou. E ele conhecia o caráter de Davi. E o Senhor sabia que Davi ia pecar. Quando ele chamou, Davi, ele sabia que Davi ia pecar. Como eu e você, nós somos pecadores, remidos. Nós somos pecadores. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado já está pecando. Mas nós entendemos que a obra que Deus tinha na vida de Davi era uma obra muito grande. Davi era necessário na obra. E a palavra diz que o Senhor, ele fez uma grande obra na vida de Davi. Ele fez uma grande obra naquele lugar através da vida de Davi. E muitas vezes nós olhamos para nós e falamos, não vamos conseguir. Eu não tenho mais força, né? Não tem mais jeito. Mas o Senhor fala para mim, para você levantar. Se coloca de pé, né? Começa a orar, começa a buscar, começa a clamar. Porque nós precisamos dessa unção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos desse fortalecimento. O crente sem unção, ele não consegue permanecer de pé. É como já foi falado aqui, se eu e você ficar em casa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nós vamos perdendo o desejo de estar na casa de Deus adorando o Senhor. E muitas vezes nós olhamos para a nave da igreja, e a gente que está de frente, a gente senta, e a gente vê uma assim, a gente vê outra assim, e a gente fala, Deus tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia, os dias são maus. Por isso que a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar, e por isso ele está abreviando os tempos, igreja, para vir buscar a igreja dele. Ele quer chamar você, como ele chamou Davi, como ele chamou Samuel, como ele chamou Ezequiel, como ele chamou Daniel, porque ele tem pressa na obra. O mundo lá fora está perdido, mas nós temos um Deus, mediador da minha vida e da sua vida, igreja. Até quando nós vamos continuar dessa maneira? A gente olha para a igreja, parece que está todo mundo meio abatido, meio fraco. Deus fala, diz o fraco, eu sou forte, você é forte. Olhavam para Davi, não dava nada, achavam que Davi era fraco, que Davi era mirrado. Mas Deus, através daquele ato, deu uma fortaleza, um fortalecimento muito grande para a vida de Davi. E é isso que Ele quer fazer para as nossas vidas. Ele quer nos levantar. Ele não chamou soldado covarde. Ele não chamou soldado para ficar sentado. Ele não chamou soldado para desistir no meio do caminho. O soldado, ele não desiste. Ele vai até o fim. Ele segura na mão do seu companheiro que está ali triste, abatido, e fala, não, esforça, vamos conseguir. O exército de Deus precisa, igreja, de mim, de você. O exército de Deus precisa da sua força. E nós podemos olhar e falar assim, mas o Senhor não precisa de mim. Precisa. Nós todos somos importantes na casa de Deus. Você tem seu valor. Você tem seu valor. Nunca diga, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não vou conseguir. Nós vamos conseguir. Se o Senhor te chamou, Ele garante a vitória. Se o Senhor te convocou, porque nós estamos alistados, não é em qualquer exército, mas é no exército de Cristo. É no exército de Cristo que eu e você fomos alistados. Porque quando nós levantamos a nossa mão, nós se alistamos. E nós sabemos que luta nós íamos ter. Davi sabia que ele ia passar por luta. Ele sabia que ele ia passar por afronta, por aflições como ele passou. Ele sofreu perseguição, mas ele não parou. E por que eu e você vamos parar, igreja? Por que eu e você vamos parar? Porque alguém falou que para você, que a sua pregação não é boa, que o seu louvor não é bom, que a sua oração, que você não sabe orar,
Quem tem que falar isso é o Senhor. Se o Senhor falar isso, nós vamos ficar tristes. Mas se vir de outro, nós vamos orar e falar: Senhor, aperfeiçoa a minha oração, aperfeiçoa o meu louvor, aperfeiçoa o meu dom, para me entregar o meu melhor a Ti. Então você foi escolhido e chamado, igreja. Você até foi escolhido, chamado. Nós somos alistados para uma grande guerra, uma grande batalha, que nós estamos vendo aí, né? Ai, mas vai vir a vacina, vai parar. Nós sabemos que a vacina está aí, pode isso aí cessar, mas nós sabemos que luta e aflição nós vamos sempre ter. E aí, nós vamos parar? Vamos ficar todo mundo sentado em casa? Vamos? Então nós temos que se levantar. Temos que dizer: nós somos fortes, porque foi o Senhor que nos chamou. Não foi qualquer um que te chamou. Quem te chamou foi o Senhor. Foi o Senhor que te alistou. E nós não podemos fraquejar. Não podemos deixar a batalha, a frente da batalha. Você é soldado de frente de uma batalha. E soldado de frente, igreja, tudo que vem bate primeiro nele, né? Ele está ali de frente, quando vem as balas, quando vem, né, as afrontas, vem tudo quem está lá na frente. Você é chamado como soldado de linha de frente para fazer a obra de Deus. Então não para. O Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. O homem pode olhar para você e não dar nada, mas o Senhor fala: fui eu que te chamei. Fui eu que te alistei. Então, fique de pé. Se levante para fazer a obra de Deus. Nós vemos aí fora tantas vidas perecendo. Mas eu olho para mim e para você. Você olha para a sua família e vê que a sua família está de pé. Tivemos perdas? Tivemos, igreja. E sempre vamos ter. A gente sabe disso. A gente está aqui neste mundo de passagem, né? Vai chegar um dia que o Senhor vai me chamar, vai te chamar. Mas nós vamos ter convicção que eu fiz a vontade de Deus, que você fez a vontade de Deus. Porque naquele dia, como que nós vamos apresentar diante de Deus? Soldados, sem nada na mão, com as mãos vazias. Eu tenho certeza que naquele grande dia, Davi, ele vai ter algo a oferecer ao Senhor. Porque ele cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. Quando Deus mandou Samuel, vai lá e unja Davi, ele sabia. E se Deus te chamou, Ele se responsabiliza pela sua vida, igreja. Ele se responsabiliza pelo teu ministério. Ele se responsabiliza pela tua casa. Ele se responsabiliza pela tua causa, igreja. Então vamos nos colocar de pé. Não vamos desanimar, né? A gente sabe que tem dia, nem todo dia você está naquela alegria, eufórico. Nem todo dia, mas nós temos que entender que aquele que me chamou, que aquele que te chamou, Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. Ele fala, santificai-vos, né? Santificai-vos. Ele fala para Samuel, chama eles para se santificar. Então se santifique, igreja. Ora, jejue, busque. Porque o teu vaso vai ficar cheio. Ainda com esse pouco de gente que tem aqui. Se o Senhor quiser fazer um reboliço, Ele faz. Se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se o Senhor quiser restaurar, Ele te restaura. O Senhor, Ele visita o lar daqueles que estão precisando. Através de uma palavra, através de uma oração. E muitas vezes nós olhamos para a igreja e falamos, não está acontecendo nada. Aqui, lá no mundo espiritual, eu tenho certeza que muitas coisas estão acontecendo. Tenho certeza disso. Porque há aos poucos que não se dobraram, há alguns poucos que não recuaram, há alguns poucos que têm buscado, há alguns poucos que não têm desistido de mim nem de você. Você pode olhar e falar assim, o irmão não está me vendo. Não importa, o importante é que Deus está te vendo. Importa que Deus está olhando para você e fala como falou, este é meu servo, esta é minha serva, este eu chamei, ele está aqui. Ainda com toda a luta, com toda a aflição, mas Ele está aqui. Temos passado, eu tenho olhado a semana e falo, meu Deus, já é domingo hoje. A gente está vendo que os dias estão passando assim, ó. A vinda do Senhor está muito rápida, vai ser muito rápida. E a gente está vendo, porque é palavra, que os dias se abreviado. E os dias estão sendo abreviados. Olha só, hoje é domingo.
Quando você piscar o olho, nós vamos estar aqui de novo. Porque os dias estão passando muito rápido. As horas, os minutos, você deita, daqui a pouco você olha, está tudo claro. Fala, nossa, já amanheceu. Então está passando tudo muito rápido. Em Apocalipse 3 ele fala, conheço as tuas obras. Eis que de ti pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nas suas poucas forças, igreja, você está aqui adorando ao Senhor. Você está aqui glorificando o Senhor. E a porta não vai se fechar, porque o Senhor disse que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Essa porta é para vidas que precisa. É para você que está aqui hoje adorando e glorificando o nome do Senhor. O Senhor me escolheu e te escolheu. E se Ele nos escolheu, igreja, está escolhido e acabou. Pode dizer quem quiser, você é chamado do Senhor e escolhido do Senhor. Então não deixe de vir adorar o Senhor, não deixe de fazer a vontade de Deus, não deixe, igreja, porque um dia na presença do Senhor vale muito mais do que 1000 lá fora, na sua casa, né? Às vezes tem muitos que vão passear, hoje eu não vou, eu vou dar um passeio. Passear não é proibido, mas a melhor coisa é estar aqui na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque aqui é a casa do pão. É daqui que o Senhor manda a bênção para a sua casa, para a sua vida. Então adore o Senhor, não deixe de adorar o Senhor, não deixe de louvar o Senhor, não deixe de agradecer a Deus, igreja, porque quantos não têm essa oportunidade que você está tendo no dia de hoje? Davi, ele agarrou aquela oportunidade que o Senhor deu para ele. A situação, a vida de Davi foi mudada. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer mudar a situação. Ele quer mudar a sua história. Ele quer reescrever uma história nova, como ele escreveu para a vida de Davi. De um rapaz que estava ali, sem valor, para um rei. Se tornou rei daquele povo. Se tornou rei daquele lugar. Então é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então nunca diga, o Senhor não fez nada por mim. Eu sou pequenininho, ninguém me vê. Não importa, o importante é que Deus está nos vendo. Amém, igreja? Foi isso que Deus passou para ministrar esta noite para a igreja do Senhor, amém? Nós somos um povo importante para o Senhor. Tem um hino que fala, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Canta, igreja. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, você é precioso, é joia rara nas mãos do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, igreja, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus.